que isso funciona? Então, você tem a cistite com febre ou a cistite sem febre. Dentro da linguagem das emoções do corpo, ou seja, quando a gente está no útero da nossa mãe, cada parte do nosso corpo fica vinculada a uma emoção específica. Tá? Isso durante o desenvolvimento fetal. Muita gente não sabe disso, mas isso acontece independente da nossa vontade. Ou seja, à medida que vai formando teus tecidos, o sistema nervoso, toda a nossa parte, cada parte, uma articulação, um olho, um nariz, uma mucosa, ela fica extremamente vinculada a uma emoção na sua vida. Quem estudou isso, se dedicou muito a isso, foi um médico alemão chamado Dr. Heike Gerd Hammer, já falecido, faleceu em 2017. Então, a emoção da bexiga, nós temos em primeiro lugar uma emoção territorial. Né? É só você lembrar na natureza, nós somos mamíferos, pertencemos à classe dos mamíferos. Você que está nos acompanhando aí, bom dia a todos, né? Então, assim, a classe dos mamíferos, o xixi demonstra uma marcação de território. Então, isso é importante dizer, viu, Carla? Eu sempre falava aqui quando estávamos com a Valéria, a gente nunca está aqui para falar, olha, só isso que importa, o resto não presta para nada, de maneira nenhuma. A gente só quer agregar. É uma forma de você pensar diferente que pode te ajudar num processo de cura. Né? Todo mundo tem um lugar ao sol, a medicina está aí para nos ajudar, mas esse trabalho é muito lindo, eu me dedico a ele há vários anos e eu tenho muito resultado com ele. Então ele funciona. Então assim, a urina de uma maneira geral é uma marcação de território. Quando você tem uma cistite com febre, você vai pensar num aspecto de uma sujeira. Então, uma sujeira ao seu território. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Os exemplos sempre clareiam muito. Imagina que você está lá no teu trabalho e você escuta, vem uma amiga, um outro colega profissional e fala, olha, presta atenção naquela pessoa, ela está tentando puxar teu tapete. Ela foi falar lá, fez um lobby com o chefe para ganhar teu cargo, alguma coisa assim. Então, olha só, seu território está ameaçado por uma sacanagem, por uma sujeira, né? Certo. Porém, você não vai ter cistite enquanto você estiver no conflito. Aí você vai sofrer, mas você não vai ter cistite. Olha que interessante. Você está ameaçada no teu território, até que passa 2 semanas, você fala assim, cara, eu vou falar com essa pessoa. Eu vou chegar nela e vou pôr os pratos limpos. O que está acontecendo? O que eu fiz para você? Eu sei que você está falando com o chefe e tal, tal. Não, Carla, pô, desculpa, é isso que está acontecendo. E você se resolve. A pessoa fala, então nós estamos resolvidos. Aí vem tua cistite. A cistite é um rebote quando você resolve o conflito. E reage ao conflito e resolve ele. Ou seja, enquanto você amargurava, a gente chama de fase ativa. Sim. A sua mucosa da bexiga, ela começa a ter uma ulceração interna, imperceptível. Né? Não dá para você enxergar lá dentro da bexiga. Quando, então, você entra no processo de cura, de resolução, a cistite então vem e aí começa a ter o ardor, te dá febre, como uma resolução de conflito. Mas como você não sabia disso, o único recurso que você parte é para antibiótico, é para aquelas medicações como o Piridium, por exemplo, que faz um alívio dessa dor, né? Mas, na verdade, olha a importância de você também saber, porque o teu emocional governa teu corpo, né? O sistema nervoso é o rei, é ele que deu origem a tudo no corpo. Então, esse processo é muito importante, Carla. A gente está atento. Agora, existem alguns conflitos, com certeza, que são na fase ativa. Que você tem, por exemplo, diabetes, por exemplo. Ela vem quando você está no olho do furacão, quando você está no meio do conflito. Agora, a cistite não. A cistite tem um fato engraçado. Agora, você tem a cistite sem febre também. A cistite da vida, quer saber aonde você... Aquela coisa de mãe, né? Aquela preocupação. E você não aguenta mais, não vê a hora de casar. Mas é um cuidado da mãe. É um cuidado. A gente sabe e dentro da reprogramação a gente é o maior defensor de mãe e pai, né? Mas assim, falando, mas você tá cansada. Fala, pô, mãe, deixa, né? Eu já sou adulta, tal, beleza. Aí vem o casamento. Quando você se casa, você sai da casa da mãe. E aí você tem uma cura, certo? Porque agora você tem teu marido, agora você tem tua vida, você tem tua casa. Muitas mulheres têm a cistite da noiva, a gente chama, que é o pós-casamento. Essa cistite só marca uma separação territorial. E uma separação até interessante. Por quê? Ali na tua casa, sob a influência da tua mãe, aquela situação toda, você não estava legal. Quando você sai e vai para a tua casa, você então tem uma separação mais agradável, você tem uma mudança de território. Vem o processo de cura e nesse caso você tem uma cistite sem febre.
porque não tem o contexto da sacanagem. O que muda, Carla? Por que uma tem febre e uma não tem febre? Uma é gerada mais por bactéria, e a bactéria dá muita febre, e o outro é viral, um processo viral, que dá menos febre, né? Existem alguns vírus que dão pouquíssima ou quase nenhuma febre, tá? Então, aí vem um processo, porque são sempre os micro-organismos que nos curam. As bactérias, os vírus é que fazem o processo de cura. Muita gente tem medo disso, mas a gente, se não fosse bactéria e vírus, a gente não estaria vivo. Exatamente. Tá? Mas assim, as emoções, elas refletem de qualquer forma. Perfeitamente. No nosso corpo. Perfeitamente. E hoje em dia, nessa época do ano principalmente, as pessoas voltando da praia, né, das piscinas, tem ali uma infecção urinária. Fala, não, é porque eu fui pra praia, porque... alguma coisa eu peguei na água. A água que eu tomei, enfim. Isso. É normal as pessoas pensarem isso, mas não entendem que talvez seja um problema que ela acabou, por exemplo, relaxando na praia e resolvendo. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente, como a gente não está atento a isso, veja... o que você falou é muito importante, né? A pessoa volta de lá, ela teve talvez um processo de cura territorial. Renovação, né? E sempre envolvendo o território. Só que quando ela volta, ela acha que ela está doente, porque como na escola não existiu isso, né? Eu tenho uma frase que é minha, né? Meus alunos já sabem disso, que a gente é analfabeto do corpo. Então a gente hoje está estudando para muita coisa, né? Investimento financeiro, juros... tudo, mas assim, sobre o corpo a gente tem muito pouca informação. Então a gente acha que é doença, é um processo de doença. E não é um processo de doença. Você inclusive está se curando, olha que legal. Né? Nos dois casos que eu contei, da infecção urinária, você está num processo de cura nos dois. Tá, Maurício, mas aí eu tomo remédio, eu não tomo remédio? Como que eu ressignifico isso? Isso, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, tudo que acontece no teu corpo até 3 meses é um processo natural. Deixa acontecer, tá? O que você poderia é só tomar consciência de qual seria essa emoção. Isso já vai te ajudar. Mas se você chegar para mim, Carla, e falar assim, Maurício, eu tô com uma dor no ombro, eu vou falar assim, quanto tempo começou, Carla? Começou faz uma semana. Ih, Carla, deixa a dor. Você tá curando, aí é um processo, o teu corpo tá resolvendo. É porque assim, olha que lindo isso, né? Nós temos o processo de autocura, né? A medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, já falava disso há mais de 1000 anos. Só que a gente esqueceu. O nosso mundo moderno esqueceu. Então a gente ficou numa pira, numa neura. Qualquer coisa que dói, se eu tenho uma febre, a gente já fica desesperado. Essa semana, anteontem, meu filho teve uma febre de 40 graus. Então, assim, nessa época, às vezes uma mãe, um pai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vamos para a farmácia, leva para o hospital. Vamos correr, leva para o hospital, deixa atorar a febre. Deixa atorar, deixa se manifestar no corpo, eu estou entendendo, aí converso com ele, acudo, fizemos compressinha para aliviar, leva para um banho. Para tentar tranquilizar. Tranquilizar, manter a febre num valor, mas não entra já com medicação, e principalmente antibiótico, né, meu? Antibiótico é um negócio muito pesado, assim, eu acho. Então, a gente não é muito a favor desse caminho, a não ser em casos graves de hospitalização, aí é outra história. Já é um caso que persiste. Você sofreu um acidente de carro, tá arrebentado no hospital, Sim. Ali você vai ter que tomar antibiótico, não vai ter muito por onde fugir. Mas assim, vamos evitar um pouco, não vamos tomar antibiótico à toa como se fosse uma comida que você come, uma água que você toma, né? Então é preciso entender essas respostas do corpo. Então, para você que está me ouvindo aí, tá com cistite, começa a pensar sobre o seu território. Tem febre ou não tem febre, né? Tem febre ou não tem febre? Esse é o primeiro caminho. Se tem febre, tem uma sacanagem que você sentiu. Se não tem febre, foi só uma separação, uma cura de um processo de separação que você passou. Esse é o primeiro caminho. Quanto tempo já tem? Já tem mais de 3 meses, aí, Carla, é crônico. Aí já tem que olhar, talvez você vai precisar de ajuda. De um especialista. De um especialista, né? Para você entender qual a emoção que está por trás daquilo, para te ajudar dentro de um consultório a ressignificar. Mas muitas vezes só de você entender, você já vai embora, já segue teu caminho, e felicidade aí para todos, tá? Pedir licença para você, Carlos, só para desejar um bom ano novo. Tem gente aqui escrevendo nas mídias. Olha que legal. Bom ano para vocês, viu, pessoal? É verdade. Pode Beijo acompanhar nas todos. redes sociais. Exatamente. As redes sociais, o Instagram, né, que é o @reprogramação biológica oficial, e o nosso YouTube também tem muita coisa gratuita. Quase 80% do que eu produzo, Carla, é gratuito.
tá? Isso é muito legal. Acompanho bacana. já o seu trabalho, Obrigado, conheço cara, também, obrigado. né, através do Murilo, inclusive, Isso. comecei a acompanhar mais o seu trabalho e me ajudou muito em uma fase da minha vida, Maurício, que deixa eu já compartilhar isso com você. Que legal. Que a questão do luto. Eu perdi a minha mãe no começo do ano passado. Caramba. E assim, foi todas as suas lives que envolviam esse tema, assuntos relacionados a isso, o Murilo sempre me encaminhava e eu estava ali acompanhando as suas lives, o seu conteúdo. Sinto Então, muito pela sua perda e grato por nos assistir. muito obrigada Eu mesmo. que E obrigada mais uma vez pela sua presença. Espero você na próxima semana. Tamo junto. Tamo junto? Tamo então, firme. Excelente fim de semana para você. Obrigado, Carla, para Tudo você de também. bom. Um ano de 2022 maravilhoso para todo mundo. Para todos nós. Agora 8h06. Vamos encerrando o nosso T-News, edição desta quarta-feira.